Pessoal, eu estou pasmo com a matéria dessa semana da revista Veja, que traz o título Essa Gente Incômoda, de autoria de J.R. Guzzo, onde esse senhor discorre uma imensa diarreia verbal sobre os evangélicos no Brasil. Ele afirma que a fé evangélica é em grande parte composta por pessoas do tipo, abre aspas, moreno, fecha aspas, moreno, ou abre aspas, brasileiro, fecha aspas, brasileiro, as aspas são dele, dando uma conotação que saiu apenas de sua mente preconceituosa, se esquecendo que a maior parte da nossa população advém de uma miscigenação entre brancos, índios e negros, e os evangélicos, tal qual os católicos, são compostos pelas mesmas misturas étnicas. Ele esqueceu que nós vivemos num país tropical, só pode ser isso. Seu texto carece de sentido, a não ser que esse senhor Guzzo possua poderes extrasensoriais e consiga ler o mais profundo do pensamento do povo brasileiro, que ele afirma não ter coragem de admitir que estão incomodados com a fé evangélica. Diz ele que nem no anonimato de uma pesquisa, aí então começa o seu desvario. O senhor José Guzzo precisa de tratamento mental urgente. Seria ótimo que a direção da editora que o emprega se valesse desses poderes sobrenaturais para evitar as dificuldades financeiras graves pelas quais ela vem passando. Afinal de contas, há uma imensa evasão de assinantes, pois jornalismo dessa espécie está matando a credibilidade dessa revista, que já foi referência no meu país. Mas se explica porque esse senhor Guzzo foi diretor da redação da revista Veja, rebaixado a articulista. Mesmo assim, ele se acha que está acima de todos e a sua capacidade de enxergar o mundo é muito tacanha. Afinal de contas, em 2012, ao escrever para a mesma revista sobre um assunto sério, que era o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele desceu ao nível de folhetins de casos de intolerância, incluindo em seu texto ideias de sexo com animal, incestos e pedofilia, uma demonstração clara de puro preconceito, que neste artigo que eu abordo aqui, confirme ser preconceituoso está no seu DNA. Tanto que, à época, o deputado BBB, ao criticar o artigo do Sr. J.R. Guzzo, afirmou: não quero ampliar a voz dos imbecis. Raramente concordo com ele, nesse caso fui obrigado a concordar. É preferível ser inserido nessa categoria que ele nomina de bobo, dos que acham que está tudo em ordem com as liberdades religiosas no Brasil, como ele diz, do que endossar essa ideia maluca de que temos o que ele chama de classes mais altas que se consideram mais civilizadas, sentem tanto desprezo, irritação e antipatia pela religião que mais cresce no país. Por absurdo que possa parecer, continua nessa desvairada ilação de que essas, abre aspas, classes mais altas, fecha aspas, que ele inventa, inspirado por algum manual de Antônio Gramsci, estaria incomodado com o que, repito, chama de povo tipo moreno ou povo brasileiro, conotação racista, e esse crescimento das igrejas evangélicas estariam causando, como ele afirma, horror pela gente de bem do Brasil, como se o Brasil fosse composto de pessoas de bem e pessoas do mal. Aí ele elenca essas pessoas que ele malignamente separa como as mais ricas, as mais instruídas, as mais viajadas, as mais capacitadas a discutir a política brasileira. São tantas as asneiras que esse senhor continua em sua narrativa, mas a intenção é clara: agradar aqueles que o pagam, os verdadeiros preocupados com a crescente expansão da representação cristã, evangélica e também católica conservadora nas câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional, onde ideias socialistas de desconstrução da família, teoria de gênero e outras porcarias estão sendo rechaçadas, e qualquer indício de intolerância religiosa combateremos. A Bíblia Sagrada, Sr. J.R. Guzzo, ela ensina a eliminarmos o ovo da serpente. Espero que os patrocinadores dessas investidas vãs aproveitem mais o seu dinheiro com caridade entre o povo carente, que tenho certeza vocês sabem onde os encontrar, pois nós evangélicos temos ciência de nossas obrigações, não sobrando tempo para preconceito. Vamos direto ao conceito. Sr. J.R. Guzzo, use a sua pena, a sua escrita para coisas mais sérias, mais sensatas. Esse senhor, em agosto, na última página da revista Veja, desfiou sua língua maligna da mesma forma mentirosa, com visão caolha a serviço de organismos extremistas contra a Igreja Católica, com intenções inconfessáveis, numa inequívoca intenção de colaborar com a globalização que tenta destruir as instituições que freiam o crescimento de teorias subversivas em nosso país. Esses demônios
disse Jesus, só podem ser expulsos com jejum e oração e muita dedicação à política para a qual eu fui predestinado. Muito obrigado a todos e, por favor, compartilhem esse vídeo até chegar nos ouvidos e nos olhos do senhor J.R. Guzzo, que já começa a padecer com a morte dos seus neurônios. Um abraço a todos.